dentro da cabine aqui do aquário, certo? A temática ela é bastante interessante. Eu mandei para os irmãos, não sei se os irmãos abriram a leitura anual da Bíblia, até inclusive imprimi para mim. Comecei a partir de Juízes e estou em Samuel, passei por Ruth, tudo essa semana, no começo do ano, né? E a gente volta aqueles textos que eu já preguei, só que quando a gente lê de novo, aí Deus dá uma nova, uma perspectiva diferente daquilo que eu vi, né, que eu falei. E o texto vai mostrar no Novo Testamento, Tiago, vou ler com os irmãos, o versículo 13, diz assim, ó, é uma pergunta: vocês estão com algum problema de aflição? Vocês estão com alguma aflição? Ele pergunta: vocês estão aflitos? Aí ele responde automaticamente. Ele dá a resposta dessa enquete. Qual é a resposta? Ore. Aí ele faz outra pergunta. Vocês estão alegres? Vocês estão alegres mesmo? Aí ele responde: então cante louvores. Vocês estão alegres, cante louvores. Glória a Deus. Vocês estão tristes? Ore. Se vocês estão alegres, cante louvores. Aí ele faz outra pergunta, irmã Leia: você está doente? Você está com alguma enfermidade? Eu não sei qual é a enfermidade que ele está se referindo aqui, né? Enfermidade espiritual, enfermidade na alma, ou enfermidade física. E ele dá a resposta para nós. Na verdade, ele disse, tem alguns irmãos que até brincando, né? Eles, foi só brincadeira. Ele disse: pastor, está na hora de você pegar um galão de óleo e derramar sobre a minha casa, o meu carro, porque para ungir. Esse irmão, isso é doutrina neopentecostal. Nós não ungimos casa. Sei que o Velho Testamento o pessoal ungia os utensílios, né? Mas no Novo Testamento nós não temos esse negócio de ungir casa, né? Ungir a foto da pessoa, né? Mas quando eu cheguei numa igreja ali, né, que eu estava, né, eu sei que cada irmão auxiliar tinha o seu óleozinho, um óleozinho de unção, né? Eu disse: meu Deus, o que é isso mesmo? Está certo. Mas na verdade, sei que ninguém pode, mas se você for olhar para o texto bíblico, vai dizer o quê? Chame os presbíteros. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça o quê? E ore sobre ele, ungindo com azeite. Não é ungindo assim. Vou dar outra instrução. A pessoa assim: eu estou com dor no pescoço, vai ungir o pescoço. Não, a unção é aqui na testa, certo? Outra vez eu vi um irmão, Júnior, esse dia eu fiquei atribulado. Nós estávamos enfrentando lá uma batalha espiritual, e ele mandou derramar um pouquinho de óleo dentro d'água e mandou uma pessoa beber. Eu disse: meu Deus. Eu sei que foi um ato de fé, mas eu achei muito diferente, né? Porque o óleo, o perfume, né, pode dar um problema estomacal, né? Sei que é só uma gotinha, né? Um laxante aqui do lado. Mas enfim, ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, para Jesus curar. Aí ele vai continuar o tema da oração. E a oração da fé salvará o doente, curará o doente, e o Senhor o levantará, em nome de Jesus. Se você está com alguma enfermidade, glória a Deus, seja espiritual, que nessa noite, pela fé, você receba de Deus essa unção de Deus para você se levantar. Glória a Deus.
Aí ele vai dizer o seguinte: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui é uma oração de confissão de pecados. A oração de confissão, porque quantas pessoas na igreja passam anos e anos e elas cometem alguns pecados e não deixam os pecados. O irmão está dizendo aqui uma dica aqui: pecados de estimação. Não sei se você está cuidando desse seu pecado aí, mas está na hora de dar um basta nisso. E uma mensagem que eu meditei há uns anos passados, que eu encontrei hoje essa mensagem, meu Deus, era aqui que estava escrito, tanto tempo que eu procurava, que era exatamente quando Saul foi ungido por Samuel, quem lembra? Capítulo de número 10, e Deus disse: olha, você vai encontrar 3 pessoas, eles vão indo para Betel, casa de Deus, Diácono Miqueias, eles estão indo para Betel. Por falar em Betel, Diácono Miqueias, eu estou me referindo a Esté, aos jovens da igreja, para eles voltar a sentar ali, viu? Volte a Betel. O Betel é o conjunto aqui da juventude, não é assim? Diácono Miqueias. Mas eu quero ler o capítulo 10. Eu não sei qual é o verso, mas eu vou me localizar aqui e eu vou dizer para os irmãos. Eu estou falando de qual assunto mesmo, hein? Sobre os pecados que você falou de estimação, confessados, serão perdoados, porque passa tempos e tempos, a pessoa não confessa e vai empurrando, como a expressão, vai levando, vai driblando, vai se escondendo ali, passando acolá. Mas Deus, que é o Senhor de tudo, de todos, glória a Deus. Eu estou com a Bíblia nova, né? Por isso que eu nem marquei, mas está no capítulo 10, e eu quero ler o versículo 3. Dali passarás mais adiante, chegarás ao carvalho do Tabor. Você vai encontrar 3 homens. Eles vão para onde? Vão subindo a Deus, exatamente em Betel, é uma cidade, Betel. Um desses homens vai levar, sabe o quê? 3 cabritos. 3 cabritos. 3 cabritos. E tem gente que leva os cabritos, porque naquele tempo os cabritos eram oferecidos, né? Mas se tu olhar dentro da Bíblia, o que representa o cabrito? Queria aprender, né? Quando os irmãos de José quiseram dar um golpe no pai, diz: vamos matar um cabrito, derramar o sangue na veste do rapaz e dizer para ele que uma fera comeu. O pecado da mentira. Quando Judá, filho de Israel, Judá estava solteiro, viúvo. Irmão, tem que vigiar muito com a questão da sexualidade, porque um homem casado tem que vigiar. Aí ele está solteiro, viúvo, por ele não se desviou. E aí ele foi lá para a pracinha lá, viu uma mulher toda bem, assim, veste de prostituta. Quem era a mulher? Se você souber quem era a mulher botou um véu na cara, e ele não conheceu o rosto da mulher. De repente apareceu a nora do homem grávida. Sabe o que o Judá fez? Chama essa mulher para cá, ela vai ser apedrejada. Só que no ato, depois do ato sexual, o Judá prometeu dar a ela, sabe o quê? Um cabrito. E ele disse: mas me dê uma garantia que você vai me dar um cabrito. Ele deu o lenço, eram objetos pessoais, o cajado. O Judá deu o cajado para a mulher, deu o lenço, ainda deu uma espécie de selo. Irmão, na hora que a mulher mostrou, esse aqui é o, pelo amor de Deus, essa mulher é mais justa do que eu. Ele teve que
né? Não conviveu mais, que era ela estava esperando a chamada lei do, acho que é levirato, né? Onde o irmão que morria, o próximo casava com a mulher para suscitar descendência, e morreu 2 filhos de Judá. E aí ficou o mais novo, e o Judá ficou com medo de dar o filho mais novo para Tamar, e Tamar passou o tempo passou, Tamar fez uma estratégia, e, como eu falei, né, ofereceu por troca daquele prazer momentâneo, um cabrito. E assim muita gente vai ao templo levando um cabrito. Mas vamos parar por aqui, são 3. Mas eu falei sobre o adultério, a prostituição e a mentira. Se você vai à igreja, vai ao templo, mas você está levando simbolicamente esse tipo de ação, é preciso, como diz o Tiago, o que Tiago diz? Volte para o texto. Confessai os vossos pecados e vocês serão o quê? Perdoados, curados, restaurados, revitalizados. E Provérbios diz: se retivermos os nossos pecados, de forma nenhuma nós prosperaremos. Mas se confessarmos e o deixarmos, nós seremos restaurados, nós seremos perdoados. Confere aí. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí no 16 ele disse: confessai as vossas culpas uns aos outros. Claro que não é para todo mundo não, porque você vai conversar com o irmão aqui: ei, irmão, eu cometi um deslize. É mesmo, irmão? Aí tem irmão que vai dizer para o amigo mais próximo dele, que diz para o amigo mais próximo do outro, e daqui a pouco está uma corrente de proximidade. A gente tem que saber o problema e orar por essa pessoa, para que ela se fortaleça. O objetivo de Deus não é massacrar ninguém. Deus, ele quer que a pessoa, Deus conhece as nossas fragilidades. Por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. É um mandamento bíblico, orar uns pelos outros. Aquele que estiver fraco, que estiver com problema, ore uns pelos outros, para que sejam sarados, para que sejam curados. Olha, a temática dessa mensagem, oração, é muito vasto o tema, mas eu quero falar sobre não os efeitos colaterais, pelo contrário, os benefícios da oração. São muitos benefícios. Só que eu percebi que na hora da aflição, se você orar, tudo Deus pode mudar o seu coração. Se você estiver com uma enfermidade, se você orar, dobrar o joelho, pedir a oração na igreja, e aí houver uma oração de imputar as mãos, ou ungir com óleo, tudo Deus pode fazer. Aí ele diz também a oração de confessar uns aos outros, aí ele conclui falando que a oração de um justo é o quê? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele dá um exemplo de oração do Velho Testamento. Quem é que ele fala de oração? Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Glória a Deus. Sujeito ao pecado do adultério, sujeito à prostituição, sujeito à mentira. Glória a Deus. Eu até me lembrei agora de outra história do Velho Testamento, Júnior Paiva. O velho Isaac já estava assim, já tinha perdido as visões, já estava só, não enxergava muita coisa não. Mas ele falou com o filho dele mais velho: meu filho, vá lá no campo, faça umas caçadas, traga lá uma comida que eu prove, e eu vou emanar uma bênção sobre você, Esaú. Aí a mãe dele, a mulher do Isaac,
Sabe que é aquela, fica ligado. Vem cá, jovem. Vem cá, você. Eu, mãe. Você vai lá, pega um cabritinho lá das... vamos matar, vamos fazer um guisado, vamos dar para o teu pai. Mas eu sou liso, não tenho... Liso é peludo, né? Ele era liso. Disse, não, mas eu não tenho problema não. Eu vou botar uns disfarces aqui. Você vai se apresentar. Aí o Isaac, já? Aí a mentira. Não, o Senhor mandou para mim uma caça. Mentira, tem gente que usa o nome de Deus que mentira, viu? O Senhor mandou a caça. Que Senhor mandou nada? Foi, ele pegou o cabrito lá do rebanho, matou, fez um guisado, deu para o Isaac. O Isaac, não chega mais para perto de mim aqui. Cheirou, rapaz, a voz é do Jacó, mas estou sentindo o cheiro do campo. Depois que o velho Isaac comeu, saboreou a comida e começou a impetrar a bênção. Tu vai ser assim, pai, bênção e tal. E receba. Lá vem o Esaú. Quando percebeu que o irmão tinha, né, enganado ele, traído ele, o Esaú ficou furioso. E assim tem muita gente na igreja, glória a Deus, que estão usando de engano, de mentira, de hipocrisia, glória a Deus. Mas Deus quer que Deus, Ele sabe os nossos limites. Quando nós dissemos assim, eu sou fraco, o Senhor é forte. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode na minha vida. Irmão, pode ter certeza que seja qual for o teu problema, seja qual for a tua aflição, tudo pode a oração do justo em seus efeitos. Glória a Deus. A oração, tudo pode, Deus pode fazer. Então Elias fez essa oração, orou. Mas eu queria trazer um exemplo do Velho Testamento sobre a oração, sobre o benefício da oração. E eu comecei a ler esse livro. E eu gostaria que vocês viessem comigo para o primeiro livro do Samuel. Certo? Mas antes, Samuel, eu quero mostrar os efeitos benéficos da oração. Aqui o irmão Islã, certo? A oração tem até um efeito para nós se acalmar, né? Uma terapia espiritual. Ela traz assim como diz um hino, aquieta a minha alma. Glória a Deus. E é verdade, viu? Eu quero falar de um dos benefícios da questão da oração. Inicialmente nós vamos ver que quando nós não oramos, existem consequências, viu? Consequências na formação espiritual, certo? Mas as promessas de Deus, o avivamento, a restauração, você acha que vem assim, de mão beijada para você? Vem? Vem não. Eu quero, antes de citar o 1 Samuel, eu queria que vocês fossem para Daniel. Estou no Velho Testamento hoje, viu? Ei, irmão, Velho Testamento hoje. Daniel, capítulo 9, glória a Deus. Irmãos, esse texto de Daniel, pastor Luciano lá fala muito desse texto, viu, Diácono Miquel? Sobre o jejum, viu? Capítulo 9, a partir do versículo 2. Diz assim, ó: no ano primeiro do reinado, Daniel estava lendo os livros, que eram o livro de Jeremias, um deles. E ele pôde compreender que na leitura daqueles livros, que o número dos anos da qual o Senhor havia falado, lembra que eu falei dos anos do exílio? 70 anos já tinha se cumprido. A qual havia falado através do profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém. Era em torno de 70 anos. O que foi que Daniel fez?
há uma promessa de Deus para se cumprir para essa igreja. Ou melhor dizendo, a igreja não, né? Diácono Gilmar. O povo de Israel. Daniel se esforçou no sentido de que há uma promessa para mim. Há uma promessa de libertação do exílio. Mas para que esse caminho pudesse ser aperfeiçoado, ele tinha que pavimentar com a oração. E foi isso que ele fez. O que Daniel fez? Você sabe aí o que ele fez aí? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Para quê? Para o buscar com oração e rogos. Acrescentou, junto com a oração, ele acrescentou o quê? Jejum. E aqui tem uma prática do judeu que era vestir-se de pano de saco e cinza. E orei ao Senhor Deus, e confessei e disse. Então o caminho, a trilha, a oração, ela vai pavimentar a restauração, o avivamento, a promessa de Deus para o cristão. Por isso que o cristão, ele não pode colocar Deus na parede. Mas tem uns crentes que colocam, né? Se o senhor não fizer isso, o senhor não é Deus. Se Deus fizer isso, ele é Deus. Se Deus não fizer isso, ele é Deus. Se Deus atender, ele é Deus. Se ele atender, o que ele fizer, o que ele não fizer, ele continua sendo Deus e ponto final. Mas você jamais pode querer cobrar, porque você é pequeno, Deus é grande. Mas quando você coloca as promessas de Deus em oração, é tremendo isso aí. Quando as minhas palavras estiverem em vós, e se vocês estiverem em mim, eu vou atender a oração de vocês. Amém? E glória a Deus. Só um benefício para vocês prestarem atenção. Mas vamos ver o seguinte. Quando eu não oro, o que acontece? Sabe o que acontece quando eu não oro? Sabe o que é? Eu me torno um crente Leia. Eu me torno um crente encrenqueiro. Briguento. Tem alguém assim? Não me responda, pelo amor de Deus. Se você é uma pessoa encrenqueira, briguenta, que gosta de se amostrar, meu Deus do céu, que gosta de ser vaidoso, olha, vamos lá. A princípio, eu não sei o que está na cabeça desse crente aqui, mas esse crente, rapaz, que deu um problema medonho. Esse negócio de o plano de Deus, quando Deus faz, é original. Quando você desfigura, é problema. Ora, se com uma mulher que você vive, às vezes dá problema, né? Às vezes as cabeças não se entendem. Imagine duas mulheres numa casa só. E a mulher amada não dava fruto, o filho. E a mulher que era só para dar os filhos, porque tem a esposa amada e a esposa só para dar os filhos. Está vendo um negócio desse? Irmão, isso aconteceu no meio do povo de Israel? Aconteceu, porque infelizmente as pessoas, elas são levadas pelas correntes dos pensamentos do contexto histórico. Vê se você está entendendo. Eu gostaria de citar vários versos, mas Juízes 21, 25. Você pode botar aí, 21, 25, de Juízes. É o último versículo. Mas tem 19, versículo 1, ou 18 primeiro. Mas é uma coisa só. Quando você não ora, sabe o que acontece? Além de você ser um crente encrenqueiro, você é um crente levado pelo contexto. Outra palavra bem conhecida, Islã. Você se torna um crente liberal. Você é um crente liberal? Não, pastor, esse negócio aí não tem problema não. Está aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia, era ou não é? Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. O cara casou, não, vou casar de novo com outra mulher. Casou, separou, tudo ok, está tudo certo, eu faço o que eu quero. Eu vivo o evangelho
Da graça barata, só se for mesmo. Misericórdia. Hipergraça, né? Pois bem, está no mesmo ambiente, aí está lá duas mulheres lá, e irmão, pensa aí, uma delas, vocês conhecem o nome dela, no versículo 6, ela recebe o nome de competidora, que eu falei outro termo. Qual foi o termo que eu falei? Encrenqueira. Essa competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim, era constante a irritação. Irmãos, acontece, quando você não está, né? Quando você, interessante, quando os filhos são bênçãos de Deus, Deus agraciou Penina com filhos para Eucana, e não assim o fez com Ana. Mas esses filhos que ele tinha recebido da parte de Deus, né? Ela se tornava como objeto de orgulho para Penina, e ela irritava aquela companheira de Eucana, a outra mulher de Eucana. Que coisa foi essa? Mas a situação é essa. A falta de oração leva eu e você a se tornarmos pessoas que o nosso relacionamento com Deus se torna independente. A gente começa a se orgulhar daquilo que temos, daquilo que possuímos, e esquecemos que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Senhor. Então, perceba, glória a Deus, que ninguém aqui se considere superior aos demais. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Glória a Deus. Se Deus agraciou você com algo material, glória a Deus por isso. Jamais use essas bênçãos material para se envaidecer diante dos outros irmãos e causar uma certa encrenca ou contenda. Isso é falta de oração. Quando a igreja negligencia a oração, os crentes dão lugar à confusão. Mas vamos partir para uma segunda consequência da ausência de oração. Vem comigo para o capítulo 1, versículo 8. De repente, o marido, querendo acalentar a mulher, o marido amava a mulher, né? Mas ele, querendo acalentá-la, se achou o máximo, viu, Léo? Ele diz assim: por acaso, cadê, irmão? Bote aí o texto aí. Capítulo 1, versículo 8. O que ele diz aí? Eucana diz: mulher, por que que tu choras? Aqui eu percebo que alguns problemas que aquela mulher enfrentava, faltava um apoio do marido, apoio de oração. E a Bíblia diz que os maridos, Leia, tem que fazer o que em relação às mulheres? Considerá-las como vasos mais frágeis, não é assim? Cuidá-la, e a questão da oração, do sacerdote, do lar. Mas o Eucana, o nosso irmão aqui, pelo contrário, ele estava dizendo: por que está chorando, mulher? Pare de chorar. Na verdade, Ana precisava de um apoio de oração, precisava de alguém que orasse uns pelos outros. E quem que poderia orar por ela se não fosse o próprio marido? E também vice-versa, as mulheres orar pelos maridos. É uma mão de duas vias. Um ora por ele e ela ora pelo marido, o marido ora pela mulher. Segundo a necessidade, uma oração para que Deus cure, oração para que Deus restaure, oração para que Deus faça uma grande obra, oração pelo casamento, oração pelos filhos, oração pelo lar, oração para que a guerra, para que o espírito contrário da confusão não entre dentro do lar, dentro da casa cristã, mas que pela graça de Deus possamos viver em paz. Mas estou dizendo que ninguém é perfeito, tá certo? Não existe casamento perfeito, tá certo? Olha as palavras de Eucana: por acaso, porque está mal o teu coração, Ana, ei, por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor do que 10 filhos, cara desse se achava, né? Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que não ora, ela se torna insensível ao sofrimento alheio. Uma pessoa que perde, isso aí é interessante, viu? Às vezes tem gente, vou dar uma deixa aqui. Pode ser que tenha pessoa que ore, mas é insensível. Que vê um irmão precisando de uma ajuda. Tem irmãos que não oram muito, mas eles têm uma sensibilidade em relação às pessoas, ao cuidado, ao amor. Vamos orar por aquela pessoa que não está vindo para a igreja.
Mas de forma geral, a oração te deixa sensível. A Eucana se tornou insensível à angústia do coração de Ana. E ele não fez nada por ela, no sentido de oração. Ele ele era um provedor, um marido provedor, um marido que amava a sua mulher, considerava, inclusive ele dava a porção dobrada lá na repartição da comida. Mas enfim, eu quero dizer que uma outra consequência quando nós não oramos, sabe o que ela é? É porque a gente começa a ter julgamentos precipitados. Por acaso você já julgou alguém precipitadamente? Está precisando de discernimento. A oração te leva mais perto de Deus, para te dar discernimento. Olha, a Bíblia fala que a gente, quando vai pregar sobre Eli, critica muito Eli, né? Mas eu estava pensando hoje nas minhas meditações, o Eli, quando ele morreu, ele estava com quase 100 anos de idade. E aqui Samuel nem era vivo. Mas Samuel, ele foi criado lá, tipo assim, Eli criou ele. Eli educou ele, Eli ensinou ele a ouvir a voz de Deus. E Eli não conhecia mais a voz de Deus. Eli não tinha mais um relacionamento com Deus, era um homem que não orava mais. Era um pastor negligente na oração, meu Deus do céu. O pastor, quando negligencia na oração, o que é que acontece? É problema na congregação, não é não? Só se os crentes não têm que parar de orar, não. Viu? Porque de repente Deus pode preparar e levar, né? Ou melhor dizendo, promover. Porque quem não anda segundo os caminhos do Senhor e está ocupando um cargo, aconteceu, viu? Mas a questão é que, glória a Deus, ele olhou para a irmã que estava, a irmã teve um momento que ela decidiu orar. Porque tem momento na vida da gente que o problema está chegando na porta, né? Eu estou com o coração aflito. Eu vou parar de orar? Quem está aflito, ore. Quem está doente, peça oração. Ore uns pelos outros. A oração é a trilha que você vai percorrer para alcançar a promessa, a cura, a restauração, o avivamento. Glória a Deus. Vamos lá. Ana decidiu. Quando eu estava lendo essa passagem, eu peguei aqui um texto, fiquei em versículo 9. Quando é que você vai se decidir a levantar-se para orar, irmão em Cristo? Hein? Tem que orar pela nação brasileira, orar pela família, orar por você mesmo, orar pelos seus filhos, orar para você, Deus abençoar, você passar a alcançar um emprego melhor. Glória a Deus. Orar para Deus prosperar e abrir as portas, e Deus multiplicar os seus negócios. Orar para que Deus te abençoe na sua saúde. Glória a Deus. Orar pela obra do Senhor, pela salvação de vidas. Orar para que Deus sustente os fracos. Orar para que Deus levante os caídos. Orar pela evangelização. Orar pela missão. Orar pela obra do avivamento na igreja. Glória a Deus. Quando é que nós vamos se levantar? Ana decidiu se levantar. Versículo 9, Léa. Fred. Então ela se levantou. Depois que comeu e bebeu. Depois que a pessoa come e bebe, o que ela vai fazer, Júnior? Vai dormir. Como diz Acabe, comamos e Acabe comeu, bebeu. Enquanto Acabe comia e bebia, Elias ia lá para o cume do Carmelo e disse: manda chuva, Jeová. E o moço disse: eu estou vendo o tamanho da mão do homem, é sinal de abundância de chuva que está vindo aí sobre Israel. Glória a Deus. Ao invés de se entregar aos problemas de ordem psicológica que ela estava enfrentando, sentindo a menor, sentindo a desprezada. Como é ruim o desprezo, hein, irmão? Se você já foi rejeitada, foi desprezado, é ruim. Mas não se preocupe não. Se desprezar até Jesus, se você for desprezado por uma causa nobre, não te preocupa não, Deus está vendo todas as coisas. Glória a Deus. Eu não estou aqui jogando rivalidade entre os irmãos, porque tem música que joga, o que tiver lá em cima, você vai ver lá embaixo, isso é coisa de música de rivalidade, viu, irmão? Não concordo com essa música não. Ah, é música cristã, viu?
Na verdade é essa. Mas o assunto é esse. Enquanto Ana se levanta para orar, Eli, o sacerdote, estava fazendo o quê? Assentado numa cadeira, junto a uma pilar do templo do Senhor. E ela abriu o coração com amargura de alma, orou, chorou, e disse: Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, eu vou consagrar essa criança para o Senhor. Glória a Deus, porque através daquela oração, irmãos, Deus estava pavimentando o caminho para o avivamento sobre a nação. O povo, cada um fazia o que queria, e não havia regra, não havia lei, mas a partir do profeta Samuel, que foi o filho dela, Deus atendeu a oração de Ana, Deus trouxe avivamento sobre Israel. Glória a Deus. Mas enquanto isso, o Eli estava só ali sentado, e Ana fazendo votos, se consagrando e orando, e daqui a pouco ela nem falava mais, ela só centralizava. Irmão, quando a pessoa está só, às vezes na fila do banco, né, só, às vezes eu estava assim pensando, meditando, a fila andou e eu fiquei lá atrás, a fila, vai lá para frente. Mas a Ana estava lá, não era o templo de Salomão, não, mas estava se concentrando, e ela não pronunciava nenhuma palavra. Mas o homem que não está orando, não está percebendo, que não está tendo discernimento, ele começa a julgar precipitadamente a vida do outro. Ele diz: ei, mulher, ei, presta atenção, tu está embriagada aí, uma hora dessa, dentro da igreja, tu está embriagada com esse negócio aí, embriagada com alguma doutrina, está embriagada com uma fermentação mundana. Ei, irmãos, agora eu quero dizer que, em nome de Jesus, o tempo já passou, mas veja aí, após Ana decidir orar, olha os benefícios que ela recebeu. Depois que ela se levanta, ela descobre o segredo que Tiago revelou, né? Quem está aflito, ore. A oração terapêutica foi pavimentando o caminho da promessa, da bênção sobre a vida dela. A oração funciona, Islã e Talita, como refúgio para o homem e a mulher. É quando ele está desolado, desalentado, é quando ele está arrasado, decepcionado, acabrunhado, mal, assim, foi destratado, mas ele se ajoelha perante o Altíssimo Deus, e ele ora em secreto, fecha a porta, e ele pede ao Senhor, e de repente desce um bálsamo de Cristo sobre o coração dele, e ele começa a renovar as suas esperanças, a sua força, ele começa a vislumbrar, glória a Deus, que aquele procedimento que ele está, é um processo de Deus na vida dele, irmão, acabou, tem que passar por isso, porque quando você está mais atingido, você encontra mais refúgio no Senhor, amém? Quanto mais for a tribulação, mas ninguém quer não, viu? Maior é a graça e o refúgio de Deus, amém? Segundo, esse é um benefício gabarito para cada um de nós. A oração, o Islã traz cura espiritual, cura física e emocional, como nós lemos no livro de Tiago. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, o semblante dela já não era o mesmo, não era mais triste, ela estava alegre. Qual foi o efeito? Oração. A oração muda até o nosso comportamento, Léa, no trato com as pessoas. Ei, irmão, esse irmão assim meio encrenqueiro, turrão, bonequeiro, valentão, que mais, diácono? E outros adjetivos. O que vai acontecer quando você está na oração e alguém te julgar precipitadamente, te acusar de algo que tu não fez? Tu vai ser tipo aquele personagem lá do Nordeste. Tem um personagem do Nordeste que responde os outros com ignorância, né? Você vai ser o seu Lunga? A Léa está dizendo, depende. Que é cada pergunta que alguém faz, né? Depende, né? Mas presta atenção. Cada caso é um caso. Mas qual foi a resposta de Ana em relação ao sacerdote que julgou precipitadamente? Qual foi? Olha como a oração muda.
Eu sei que tem eu já vi irmãos, Adailton, irmãos de oração, mas que se levanta parece um leão. Eu já vi, meu Deus, estou falando isso aqui, mas eu já vi, viu? Eu disse, meu Deus, eu pensei que era tão espiritual. Pois bem, mas a oração muda ou não muda? Muda, irmão. Olha o comportamento de Ana. Que vergonha, rapaz. Você é um pastor do cara de me tratar? Não, eu não sou filho de Belial, não sou uma ímpia, não. Eu sou uma serva de Deus, sou crente, rapaz. Eu estou aqui apresentando diante de Deus toda a minha dor, a minha aflição, estou colocando todo o meu fardo perante o Senhor. Irmão, o homem se sentiu tão incomodado, que, interessante, que tem gente que é assim, ele é usado por ele mesmo, porque tem gente que Deus usa, mas tem gente que é usado por ele mesmo, é carnudo. Mas de repente, irmã Lia, o homem se transfigurou, e o homem impetrou, foi uma benção. Vai em paz, Deus ouviu a tua oração. Ei, Deus ouviu o teu clamor. E é exatamente o outro benefício que nós vamos receber nessa noite, se nós orarmos. Além de recebermos a cura da alma, a cura do corpo, a cura física, a cura do coração, da mente. Glória a Deus. Nós vamos para o lugar de refúgio. Nós vamos encontrar a resposta. A resposta foi dada. O Eli impetrou a bênção. Vai em paz. Deus já ouviu a tua oração. No versículo 26 e 27, Ana, depois de 3 anos que o menino foi desmamado, ela trouxe aquela criança para Eli. E diz a palavra no 26, aqui está meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher atribulada que estava orando aqui, né? Para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e está aqui. Foi feito um voto, e através dessa criação desse menino, grandes coisas Deus fez nesse período histórico, um período caótico. O período dos juízes, irmãos, é um dos períodos muito terrível da história de Israel. É um período de fraqueza, um período... Irmão, se você ler o livro de Juízes, é terrível, viu? Tem uma situação lá, parece com os dias de hoje, não sei porquê. Tem uns auxiliares que saem da igreja, quer ser logo pastor. Tem um caso de estupro, morte, um caso de um homem que, depois que a mulher morreu, né, cortou ela em 12 pedaços, uma terrível coisa assim de violência, guerra civil, quase que acaba com a pobrezinha da tribo de Benjamim. Mas com toda essa conturbação, Deus é o caos, Deus estava ali querendo trazer algo, uma restauração, e foi... A oração começa, a restauração começa quando os pastores se despertam para orar. E os auxiliares também. Quando as mães oram e os pais também. Glória a Deus. Quando nós paramos as nossas atividades, vamos remeditar. A oração de Ana era o princípio do avivamento espiritual, por intermédio do ministério de Samuel. Era um tempo de frieza. Era um tempo de escassez, mas era um tempo de frieza, um tempo de escassez, um tempo que não tem jeito. É nesse tempo que é chegado o tempo de orar. Amém? Glória a Deus. Até o irmão canta, ele canta, né, esse hino? Canta esse hino aí. Ele canta um hino, não sei o que, sobre o tempo de oração. É o Islã. Amém, irmão? Irmão, vocês estão empolgados mesmo? Estão mesmo? Vocês estão meio sonolentos. Vocês não estão com sono não? Tem uns irmãos aqui que estão de vigília, desde 3 da manhã. Acho que eles já pegaram alguns peixes para colocar aqui no aquário. Brincadeira. Brincadeira aí, viu, irmão? Daí, Júnior. Mas é isso mesmo, viu? Às vezes quando você dorme mal, né? Oh, meu Deus do céu. Então, eu já falei, né? A gente às vezes dorme. A gente vai orar e de repente está dormindo. Meu misericórdia.
Senhor, perdoe. Mas esse é o tempo de oração. Deus não vem buscar uma igreja morna, fria, não. Deus vem buscar uma igreja que está em oração, uma igreja que está esperando a volta de Jesus, não é uma igreja apática, não é uma igreja do tipo da mornidão, é uma igreja que está em Jeremias 33:3. Clamas a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vamos lá orar? Cantar um hino, depois vamos orar. Deus abençoe a todos. Miqueias, me libera aqui. Irmão, o irmão está